Babi Dewitt, esse é o... Não é o meu canal, esse na verdade é o canal do Urânio. Vem pra cá, Urânio, esse é o Poder de Decisão. Calma, gente, calma, nada mudou. Eu estou aqui para poder a gente falar de um assunto que é pertinente a nós dois. Na verdade, como eu falei, meu nome é Babi Dewitt e eu sou escritora, né, desde 2009 de forma profissional. Hoje em dia eu tenho 9 livros lançados e eu estou aqui correndo para a gente falar um pouquinho de mercado editorial, de ser escritor e tudo mais, né, Urânio? Pois é. Não é fácil, né? Não é simples. Exatamente, não é fácil. E eu queria, assim, como fã, como leitora, porque eu li o livro do Urânio, é incrível, maravilhoso, gente. Vai ser lançado em breve, vocês fiquem de olho, tá? Eu queria saber por que você decidiu ser escritor no Brasil, assim? Eu acho assim, Babi, eu acho que no fundo, né, o que a gente coloca num livro, a gente escreve emoções, né? Eu acho que a gente escreve experiências, né? Coisas que a gente viveu, coisas que a gente passa ou passou. Mas o que me despertou esse interesse por escrever no fundo, né, o livro ele fala sobre questões de escolhas e decisões, né, ao longo da vida do personagem principal. E no fundo, o que me motivou a escrever sobre isso e até ter virado uma pessoa que tem estudado bastante a respeito desse processo de tomada de decisão, é o fato de que eu vi aí na minha vida de mais de 30 anos, né, em gestão de empresas, como as pessoas elas se equivocam na hora de decidir. Eu também errei na minha vida. Ser humano, aliás, não tem o que fazer. Exatamente, né? Essa questão de você fazer escolhas e decidir é um processo que você vai aprimorando ao longo da vida, né? Cada vez você vai tentando fazer melhor, né? Ou pelo menos deveria ser assim. Deveria ser assim, né? É verdade. E é aí que começou a me incomodar um bocado. Certas coisas que eu via, certas coisas que eu presenciava. E então aí eu falei assim, puxa vida, por que não escrever um livro? E um livro que atraia jovens, principalmente. Então é para esse público jovem adulto que eu escrevi, que eu acho que quanto mais cedo a gente entender esse processo, como isso funciona, melhor vai ser para todo o nosso ambiente, né? Então foi isso que me motivou. Ser escritor também é basicamente, hoje em dia, tomar uma decisão. É tomar uma decisão. Claro. Não é simplesmente, eu acordei, eu quero ser escritor e pronto, acabou, porque não funciona dessa forma, a gente sabe muito bem, né? Isso. Então, realmente é uma tomada de decisão que vai ter acertos e erros, mas a partir do momento que você decidir, você tem que investir nisso, né? Tem que uma coisa que muita gente às vezes não entende isso no mercado editorial. Porque hoje em dia não é só sentar e escrever. Não é de forma nenhuma. E isso daí passa também por essa questão do processo de decisão. A decisão inicial, decidir que vou escrever, depois este ato vai desencadear uma série de outras decisões, talvez muito mais importantes do que a decisão de escrever em si. Sim, né? É verdade, e essa consciência também que as pessoas têm que ter nesse processo de tomada de decisão, porque é ação, é atitude. Então, a partir do momento que você decidiu isso, você tem uma responsabilidade sobre aquele projeto, sobre aquilo que você está fazendo, e você tem que seguir em frente, né? Então, e não pode deixar ao abandono. Porque, na verdade, acho que muita gente acha que é só colocar o livro no mercado, você fez o livro, escreveu, tá, e pronto, que ele vai se vender sozinho, que ele vai acontecer sozinho. E a gente sabe muito bem que não é assim que funciona, né? Inclusive hoje em dia, né? O escritor precisa talvez vender muito mais o peixe dele do que antigamente, eu acho. Tem uma questão assim, né? Exato, eu acho que isso é uma verdade, sim. Tanto é que eu acho que esse está sendo um grande desafio, né, de eu ir ao público, né, o público ele começar a me conhecer um pouco melhor. Por exemplo, quando eu comecei a escrever, isso foi uma coisa que eu não imaginava que tivesse essa necessidade, né? Quando eu comecei a escrever o livro, aí eu entrava nas livrarias e começava a imaginar, né, como ficaria meu livro aqui nessa livraria. E dá um desespero. Você fala, que são tantos títulos. Exatamente. Como que eu vou fazer para o meu livro aparecer? Como é que a gente vai fazer para colocar um livro? Porque as pessoas acho que muitas vezes não sabem,
Não é só pegar um livro e colocar ele ali na estante, no lugar que a gente quer, ou colocar na vitrine no lugar que a gente quer. Isso não existe, não é dessa forma, né? Dentro da livraria existe todo um padrão do porquê que cada coisa está num lugar, existe um valor para o livro estar exposto ali na frente. Cada localzinho de uma livraria tem um valor diferente. E às vezes então, a gente entra no mercado estranho e às vezes não sabe. Então é todo um conjunto de detalhes que tem que ser criado, elaborado, estudado. E não é nada simples, né? Passa pela questão também de um bom book trailer, que ele tem que ser elaborado, a gente tem que deixar isso exposto nas mídias sociais para as pessoas terem uma ideia, né, do que esse livro vai tratar, do que nós vamos falar. Né, tem que ter todo esse tipo de atração. As pessoas têm que... né? Quanto mais você puder fazer para atrair as pessoas para lerem a sua história, para te conhecerem e conhecerem o seu livro, é muito importante, né? Isso. Faz a diferença. Exatamente. Faz uma diferença enorme, na verdade, né? Mas quando você escreve um livro, é você sozinho durante alguns meses, talvez até anos, depende da pessoa e tal. E você imaginando o tempo todo com você mesmo, por que alguém vai querer isso? Será que tá bom o suficiente para as pessoas lerem, né? E assim, você teve um processo diferente? Como é que foi o seu processo de escrever? Não, é um processo bem solitário e é dupla jornada, né? Porque eu mantenho, né, meu trabalho. Essa é uma coisa que acontece na maioria dos escritores nacionais. Exatamente, não tem jeito, né? Não tem jeito. E assim, eu acabava escrevendo à noite, né? Porque é bom, né, escrever no silêncio e muitas madrugadas. E como também eu viajava bastante, fazendo consultoria, tudo, o que acontecia? Depois que eu jantava, ia pro hotel, quarto fechado, aquele sossego danado, né? Ninguém. Quando é em hotel assim, é muito tranquilo. É muito tranquilo. Então, assim, eu consegui escrever bastante, assim, dessa forma. E também, às vezes, feriados. Às vezes a minha família saía para viajar e era impressionante. Eram 5 dias, praticamente, eu não vou dizer 24 horas, mas eram umas 18 horas por dia escrevendo ao longo de 5 dias, por exemplo. E rendia bastante, rendia muito bem. A gente está falando sobre se reinventar e tudo mais, e eu li o livro em primeira mão, né, gente? Eu já li o livro faz um tempo e eu realmente gostei muito, mas eu assisti o book trailer. O book trailer, gente, eu fiquei impactada. Não, sério, eu fiquei impactada. Assiste um trecho aí, editor, bota um trecho pra galera assistir, porque realmente... Vocês vão ver do que eu tô falando, sério. Dá muito trabalho gerir a própria vida, fazer suas próprias escolhas. Muitas vezes aparecem pessoas que te dizem: deixa que eu faço isso pra você. Vocês sentiram isso, né? Vocês entenderam do que eu tô falando, Urânio? Por favor, explica pra galera que não leu o livro do que se trata, que história é essa que você inventou. Então, como é que funciona esse processo, né? Uma das coisas que a gente percebe quando as pessoas escolhem, fazem suas escolhas e tomam as suas decisões, a gente percebe que as pessoas elas não percebem muito bem qual é a consequência, elas não fazem essa ligação. E esse processo, né, de fazer essa ligação é que eu explorei nesse livro. Então é um livro que eu procurei trazer esta reflexão para o leitor, a identificação do leitor com cada personagem, porque não existe só o bonzinho, não existe só o malzinho, não existe só o mais ou menos. Ninguém é todo mundo também 100% tudo, né? Ninguém é 100% bom, 100% mal. Perfeito, né? Então, foi isso que eu procurei captar e trazer para cada personagem do livro e essa questão, né, de infelizmente ou felizmente mostrar esse choque para o leitor de, pera lá, veja bem como é que você está escolhendo seus caminhos e tomando as suas decisões, né?
E o book trailer, ele tá retratando isso de uma forma, acredito que brilhante. Que muita gente talvez fosse imaginar que você fosse lançar um livro que não fosse de ficção, mas, gente, o livro é um livro de ficção e ele tem todas essas coisas e nuances e responsabilidades e informações e tal, mas dentro de uma história que é como a gente chama de ficção, tipo, é uma história que não é real, mas cheia de pequenos momentos muito reais, né? Então, tipo, como que é essa história? Tipo, conta pra gente uma sinopse, né? Porque é pra galera entender muito. Assim. Na realidade, né, o livro, ele conta a história de um garoto, né, que ele já lá da sua adolescência, ele, por questões do mundo externo, né, o que esse mundo externo provoca sobre as nossas emoções, ele começou a tomar decisões que a gente pode chamar de decisões corta-caminho, né? E isso, obviamente, vai fazendo com que este personagem ele continue tomando decisões para corrigir as outras decisões e para corrigir as outras decisões. Isso vai se avolumando de uma tal forma que traz consequências nefastas lá para a vida dele, né? Então, a história ela mostra este processo com este personagem principal fazendo essa trilha, fazendo esse caminho na vida dele. Errando e acertando e tentando acertar, mas errando de novo. Então, exatamente, aí mais errando do que acertando. O que eu achei interessante foi porque, por mais que eu não tivesse muito em comum com o personagem principal, mesmo assim a gente se sente próxima dele por conta dessas questões de erro, porque a gente, né, enfim, ser humano, a gente sempre erra mais do que acerta. A verdade é que você estava falando, o personagem erra mais do que acerta, mas a gente também faz sempre muito isso, né? Então, mas quem que é esse seu personagem principal, assim? Ele teve alguma... Ele foi inspirado em alguma pessoa? Eu sempre quis perguntar isso, mas ele foi inspirado em alguém real? Já me perguntaram uma vez, você se identifica com qual personagem, né? O personagem mais forte, que é o personagem principal, é o Tavinho. Então, assim, se for para buscar alguém com quem eu me identifico, talvez em maior proporção nesse livro, seria o Tavinho, né? E assim, a história, né, é de um garoto, né, que ele queria muito honrar a história do pai, porque ele perdeu o pai muito cedo, quando ele tinha 3 para 4 anos de idade, e ele tinha uma mãe fantástica, uma mãe campeã. Ele também, por nada desse mundo, ele queria decepcionar a mãe e a memória do pai, né? E aí o que acontece? Ele se sentia um rapaz disperso nos estudos, ele se sentia um rapaz que ele percebia que ele não avançava. Ele gostava muito de música, então ele se dedicava pra caramba à música, e ele não estudava. Então na escola ele era hostilizado, porque era o burrão, era isso, era o aquilo e tal. E a gente começa a se identificar com essas coisas, né? E aí o que acontece? Ele tinha uma governanta. Aí vocês precisam ler a história, como é que essa governanta surgiu na vida dele. E que um belo dia ela chega para ele, quando ela vê ele muito triste, desesperado, porque ele não ia passar de ano, ia ser um negócio assim horroroso na vida dele, e a mãe, ele via ele decepcionando demais a mãe. Aí aparece a governanta e fala assim: eu tenho a solução para você, basta que você tome um elixir que eu preparo, e você vai ver que a sua inteligência ela vai ser recobrada, você vai ser uma outra pessoa. E aí, imediatamente, ele começa a seguir este caminho junto com esta governanta. Você diz que esse elixir é meu sonho. Só que quando eu li isso, eu pensava, eu preciso disso pra minha vida. Só que a gente sabe, né, que existem as consequências de tudo que a gente faz, mas vocês vão ver que o negócio da consequência ali é pesado mais. Que coisa maravilhosa, você imagina? E assim, existe essa questão que estas consequências começam a ficar claras para ele, né? Mas ainda assim... Você continua fazendo. Ele percebeu que aquilo era bom, tinham consequências, e começa aquela questão que elas estavam distantes.
Então, deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu apagar e vou seguindo se não a tá minha chegando até mim, então talvez esteja tudo bem. É isso aí. De enxergar, mas é sensacional, gente. Eu lembro que eu fiquei pensando, se isso existisse de verdade, o Urânio deve ter isso em algum lugar de verdade. Eu vou até a casa dele. Deve ter isso em algum lugar, porque eu preciso disso pra minha vida. Mas aí quando a gente vai sabendo das consequências também, você vai pensando, será que eu tô sendo uma boa pessoa falando isso ou não e tudo mais? Mas é sensacional, assim, sinceramente. Imagina se existisse, Urânio. Mas que história, né? Como é que eu posso escrever uma história dessa? Que saiu esse negócio da lixeira? É uma coisa muito louca, né? Mas é o corta-caminho. Sim. O elixir, no fundo, ele significa o corta-caminho. E assim, gente, eu li o livro e é uma coisa impressionante como você acaba escrevendo como se ele fosse uma série, talvez é uma coisa meio cinematográfica, né? Porque você termina de ler um capítulo e a história já linka com o próximo capítulo e você já quer ler a próxima. Você não consegue parar. Que legal. É uma... Não, gente, de verdade, assim, é um tipo de coisa que eu gosto muito, porque eu acho que quando você pega um livro e você vai até o final, tipo, numa madrugada, é uma sensação muito gostosa de você terminar o livro rápido, de você pensar, meu Deus, o que aconteceu com essa história e tudo mais. E foi muito bacana, sabe? Assim, você pensou nisso quando estava escrevendo ou foi uma coisa que foi fluindo, sabe? Não, eu pensei muito nisso. Dá sempre o gancho, né? De sempre deixar uma perninha pro leitor, ele ter vontade de ir pro próximo capítulo. Ele entendeu, caramba, como é que chegou aqui? A gente tá falando aqui bastante sobre o livro, sobre a história dele e tudo mais. Eu sei que vocês devem estar super curiosos pra ler o livro, porque eu imagino, mas o livro está sendo lançado em breve. Todas as informações, né, de lançamento do livro vão estar aqui na descrição do vídeo, que é importante. Vai ter link de pré-venda, vai ter um monte de coisa, link para você comprar, evento e tudo mais, né? Porque vai fazer evento também de lançamento. Sim, vai ter evento. Então, você já vai conhecer, Rio conversar. E São Paulo. Vai ter evento nas duas praças. Vai ser bem legal. E, cara, muito obrigada por ter me recebido aqui, Urânio. Nossa, mas venha sempre no meu canal. Não foi só porque eu queria vir aqui roubar o elixir, não. Eu tô falando sério. Eu queria vir pra poder participar do canal. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente vai fazer muito também vídeo pro Urânio lá pro meu canal. Bora, Urânio. Opa, vamos? Você tá me convidando? Vou falar de quê? Vamos botar o Urânio pra falar umas coisas bem assim. Vamos sair da caixa. Vai ser legal, não vai? Eu vou, vai. Vamos super. Fazer isso, então Tô dentro. Segue lá o meu canal também pra você poder ver o vídeo que vai ser lançado com o Urânio. Em breve tá lançando o book trailer também, não vai? Do seu livro agora? Sim, Semana que vem, eu acho. Alguma coisa assim vai ser lançado. Semana que vem, book trailer do meu livro. Vai todo mundo ficar aqui completo. Aqui teve a palhinha, né? Teve aí. Vai ter ele completo. Acho que é isso, né, Urânio? É isso. Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo. Obrigado, Babi. Um beijo, super obrigado. Sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Tem mais. Vocês estão vendo, né? Negócio que não para. Não para. Eu quero o próximo livro também. Vamos conversar sobre isso? Estou precisando desse próximo. Um beijo pra vocês. Então. Ok? Ok. Então agora que tudo terminou, você vai buscar o elixir pra mim. Ah, não. Você tá... Eu fiquei sabendo que você acha que eu tenho elixir? Não. Tem que ter. Não, é ficção. Isso tá no livro, é uma história. Não é possível. Eu preciso disso. Olha, eu vim aqui com a esperança, Urânio. Não, você tá louca. Eu vim com essa esperança. Urânio, sério. Pega ela pra mim. Pega ela pra mim. Eu sei que você tem. Eu sei que você tem um negócio. Não tem. Não tem. Eu só saio daqui agora na hora que você pegar o elixir pra mim. Eu vou ficar aqui até o próximo vídeo, Urânio. Você traz o elixir pra mim, por favor. Não tem.